O LangChain é a principal biblioteca para se trabalhar com inteligências artificiais em Python. Ele te disponibiliza em um único lugar e de forma integrada todas as ferramentas necessárias para a criação de um agente de inteligência artificial em Python, como chat model, gerenciamento de prompts, padronização de saídas, memórias, chains, integração a ferramentas externas e muito mais. 3 dessas funcionalidades formam o core do LangChain. A primeira são os prompts templates, que nos permite definir um prompt padrão, que será enviado para um modelo de LLM, como por exemplo, crie uma lista de filmes parecidos com o filme, entre chaves filme, e isso permitirá que o usuário informe um determinado filme, como por exemplo Interestelar, e ele irá gerar o seguinte prompt: crie uma lista de filmes parecidos com Interestelar. O segundo são os chat models, que nos permite conectar com vários modelos de linguagem, como o Claude ou o GPT, que são modelos pagos e proprietários, até modelos open source que podem rodar na sua própria máquina, como o Llama ou o Mistral, onde ele irá receber um determinado prompt template e nos devolver uma saída. E por fim, os Output Parsers, que são responsáveis em capturar a resposta de um determinado modelo de linguagem e padronizar da forma com que a gente precise para poder ser utilizado em outras partes do nosso sistema. Como, por exemplo, formatar em formato de lista do Python a sequência de filmes devolvidas pelo modelo de linguagem. Ainda por cima, podemos conectar todas essas ferramentas em cadeia em formato de chains para serem gerenciadas de forma única, facilitando muito o desenvolvimento de IAs com Python. No vídeo de hoje, você irá aprender a construir o seu primeiro agente de inteligência artificial com Python, utilizando os conceitos do core do LangChain. Então bora lá que temos muito conteúdo para hoje. Fala pessoal, então bora lá porque agora a gente vai nessa aula aprender a como utilizar e juntar os 4 principais componentes do LangChain, que são os chat models, os prompts templates, os output parsers e as chains. E o primeiro passo que a gente precisa ter para trabalhar com agentes de inteligência artificial é ter alguma LLM, alguma inteligência artificial pré-treinada como o ChatGPT, o Llama, Claude, Grok e etc. E aqui, uma das grandes vantagens do LangChain é você poder trabalhar com um modelo de linguagem de sua preferência, se você deseja utilizar o GPT, o Claude, o Mistral, o Llama e etc. O primeiro passo vai ser você poder escolher o modelo de linguagem que você quer trabalhar, e o mais importante é que você não irá precisar aprender sobre as APIs de todas essas ferramentas, porque cada uma delas tem conexões e formas diferentes de você conseguir utilizar. Com o LangChain, você vai conseguir utilizar todas elas com praticamente o mesmo código, com pequenas alterações que são praticamente irrelevantes. Nós vamos trabalhar nessa aula com o ChatGPT, que é um dos mais famosos e os mais utilizados, mas você poderia utilizar um modelo local rodando na sua própria máquina ou até um outro modelo pago e fechado como a gente tem por aí. Para que a gente consiga trabalhar com o modelo da OpenAI, nós vamos precisar de uma chave de API. Essa chave de API deve ser gerada pela sua própria conta e você precisa ter um cartão de crédito conectado ali dentro, mas a partir de $5 você já consegue começar a utilizar. Então, para você gerar sua chave de API, é só acessar em platform.openai.com/settings e acessa o seu perfil. Caindo nessa página, você vai ter o API Keys. Aqui dentro, você poderá gerar e gerenciar as suas chaves de APIs. Clicando em Create New Secret Key, você poderá dar um nome para essa chave, gerar uma chave e você vai começar a utilizar ela em seus projetos, tá? Eu não vou gerar uma nova chave, pois eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha chave e vamos colocar ela dentro de um arquivo .env, que serão nossos arquivos de variáveis de ambiente. Não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente já falou sobre variáveis de ambiente várias vezes dentro desse canal. Então, basicamente, eu só preciso definir essa variável, que é o OpenAI API Key, e tem que ser exatamente dessa forma, beleza? Então, eu vou agora pegar a minha chave, deixa eu pegar ela aqui, e vou colar ela aqui. Deixa eu só retirar ela daqui rapidinho, para eu poder colar. Beleza. Com a minha chave de API colada, a gente vai começar a poder trabalhar tanto com o LangChain quanto com o nosso modelo de linguagem.
O primeiro passo agora vai ser a gente carregar as nossas variáveis de ambiente. Eu estou utilizando um notebook aqui, mas é apenas por didática. Eu acho que para a área de inteligência artificial fica mais fácil e mais didático eu explicar dessa forma, mas poderia ser um arquivo .py da mesma forma, não mudaria nada. Então vou criar um bloco de código e nesse bloco de código eu vou precisar de uma biblioteca chamada .env. Todas as bibliotecas que nós vamos utilizar dentro desse projeto estão dentro de requirements.txt. Caso vocês queiram copiar, são essas bibliotecas. O que nós vamos trabalhar aqui agora vai ser o python-env. Então eu preciso instalar essa biblioteca. Então eu abro o meu terminal e agora com o meu ambiente virtual ativo, eu vou executar pip install-r requirements.txt. Executando esse bloco de código, ele vai instalar todas essas bibliotecas que são obrigatórias para a gente trabalhar dentro dessa aula. O que eu vou fazer agora? Eu vou carregar a minha variável de ambiente para esse meu arquivo, para esse meu projeto. Então eu faço from.env import load.env e também o find.env. E agora é só fazer load.env e find.env. Isso daqui vai basicamente pegar o meu arquivo .env, ler todas as variáveis que nós temos ali dentro e carregar para dentro do nosso sistema operacional. Para eu executar esse bloco de código, pressiono Shift Enter. Ele me retorna um true, ou seja, significa que a minha variável de ambiente da API Key da OpenAI foi carregada para o nosso projeto. E isso por que isso é importante? Porque o próprio OpenAI, quando a gente vai tentar carregar ali e chamar o nosso modelo, a gente não precisa obrigatoriamente passar como parâmetro da classe que a gente está chamando, porque ela automaticamente já procura nas variáveis de ambiente a chave de API. E como a gente já carregou ela, a gente não vai precisar ficar passando toda hora, isso deixa o nosso código bem mais limpo. Agora, vamos começar a trabalhar aqui com a parte dos chat models. Chat Models. Os Chat Models são as nossas LLMs, os nossos modelos de linguagem. E com o LangChain você vai ter tudo padronizado. Se você for trabalhar com o ChatGPT, Claude, Mistral, Ollama e etc., você vai seguir daqui para frente a mesma coisa. Eu quero chamar e executar um modelo. A gente vai utilizar o método .invoke, independente de qual seja o modelo de linguagem que você esteja trabalhando. Então essa padronização fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar, já que você não vai precisar ter que aprender sobre todos os modelos de linguagem. Como nós estamos trabalhando com a OpenAI, o ChatGPT, vamos realizar a importação, que é from LangChain _OpenAI. Então, Caio, eu quero utilizar o Ollama. LangChain _Ollama. Eu quero utilizar a OpenAI. Import. E agora nós importamos o chat OpenAI. E agora isso daqui é chamado dentro do LangChain de chat model. Então eu vou criar um chat e ele vai se chamar chat OpenAI. E aqui dentro eu especifico qual que será o modelo que nós queremos utilizar. Então eu faço model _name, vai ser igual. E agora eu posso especificar qualquer modelo disponível dentro da OpenAI. Eu quero utilizar o GPT-4.1-mini. Eu estou utilizando o mini, pois ele é o modelo mais barato da versão 4.1, por isso eu vou manter. Mas para quem prefere ter performance, existem outros modelos melhores. E isso daqui eu já vou ter um chat model, já vou ter uma conexão com o nosso modelo de linguagem e a gente vai poder interagir com ele. Eu posso fazer chat.invoke, abre e fecha o parênteses e perguntar aqui, o que é Python, por exemplo. Pressiono um Enter, vamos aguardar alguns segundos. E ele já me devolve. Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral, foi criada por Guido van Hussel e assim por diante. Então temos uma conexão com o nosso modelo de linguagem, nesse caso a conexão foi feita com o com a OpenAI. Só que isso daqui é o primeiro pilar do LangChain, que são as conexões com LLMs. Nós temos vários outros pilares, nessa aula nós vamos falar sobre 4 deles. Já que agora a gente já aprendeu a nos conectar com a parte dos chat models, a gente tem um outro pilar que é importantíssimo, que são os prompts templates. Porque você pode pensar, Caio,
A gente acabou de criar um prompt, que foi a minha pergunta, o que é Python, por exemplo. Mas a partir do momento que a gente está criando agentes de inteligência artificial, a gente precisa conseguir manipular uma quantidade grande e complexa de prompts para gerenciar e organizar e também orquestrar todos esses agentes de inteligência artificial. Por isso que um dos grandes pilares do LangChain, uma das grandes facilidades que ele nos traz, é trabalhar com prompts templates. Assim como o Django, você não tem os templates em HTML, é como se fosse algo meio parecido, onde você consegue definir um template e formatar ele ao longo do tempo. Você já vai entender. Primeiramente, vamos criar uma importação, que é from LangChain core.prompts import prompt template. Ok, e agora olha só o quão poderoso é os nossos prompts templates, tá? Eu vou passar por cima, já que essa é uma aula introdutória, eu vou te mostrar os conceitos mais básicos de prompt template, mas saiba que é uma ferramenta extremamente poderosa e que você consegue fazer muita coisa. Caso vocês tenham interesse mais em prompt templates, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo somente sobre esse pilar do LangChain, porque todos os pilares que a gente está abordando aqui é uma introdução geral para você conseguir criar o seu primeiro agente de IA e não uma introdução completa sobre todos os pilares, como o chat model, os prompts templates, porque tem muito mais coisa para a gente trabalhar também. Com o prompt template, a gente consegue definir como se fosse, entre muitas aspas, uma f-string, onde a gente define um modelo e a gente vai formatar a partir de uma variável. Então, vamos supor que eu quero exemplificar que o nosso modelo de linguagem é especialista em alguma área. Eu vou criar um prompt chamado especialidade, vai ser igual. E eu faço prompt template ponto from template para a gente criar o nosso template. E aqui eu posso passar as instruções que eu quero. Você é um especialista em... E aqui eu posso colocar 2 pontos. Aqui, como se fosse uma f-strings, eu coloco chaves e eu coloco uma variável qualquer aqui dentro, área. Você é especialista em alguma área, pode ser inteligência artificial, mecânica, pode ser computadores, pode ser astronomia e assim por diante. Vou colocar um contrabarra N só para ficar mais bem formatadinho e vou colocar aqui, responda sempre em tópicos. Em tópicos. Então, é as instruções que eu quero dar para o meu modelo de linguagem. Isso daqui é um template e olha só, eu posso formatar ele a partir de agora. Se eu coloco especialidade e executo meu código, ele já identificou que nós temos aqui como variável a área. E eu posso fazer especialidade.format, abre e fecha o parênteses, e aqui dentro eu passo a área, por exemplo, inteligência artificial. Quando eu executo o nosso código, aqui eu esqueci, área é igual... Ele já formatou. Você é um especialista em inteligência artificial, responda sempre em tópicos. Mas aí surge uma dúvida comum entre a galera que vê prompts templates pela primeira vez. Cara, isso daqui é uma f-string. Qual que é a necessidade real deles? E agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Vamos supor que eu tenho 2 prompts, eu quero ter 2 instruções separadas. Então agora eu vou criar uma outra instrução. Eu vou chamar de instrução. E ela vai ser igual a prompt template, novamente, ponto from template. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a seguinte instrução assim, ó. Gere uma lista com os tópicos, mais importantes de sua área, com os tópicos mais importantes de sua área de especialidade, com base no tema. 2 pontos e aqui um tema. Então é o seguinte, agora eu tenho 2 prompts. O primeiro especifica que ele é um especialista numa determinada área e o segundo pede para ele gerar uma lista com os tópicos mais importantes de uma determinada área. E aqui ele vai falar sobre um determinado tema. Então, por exemplo, a área de especialidade dele pode ser inteligência artificial e o tema pode ser LangChain. Mas vamos supor que eu quero utilizar esses 2 prompts várias vezes para uma mesma área. Vamos supor que ele vai ser um especialista em inteligência artificial e eu quero que ele gere lista com os tópicos mais importantes sobre LangChain, sobre backpropagation, sobre gradiente descendente, sobre Docklin, sobre várias ferramentas. Ou seja, eu precisaria passar essas 2 variáveis. Eu teria que fazer o seguinte:
deixa eu só executar aqui, eu teria que fazer uma junção desses dois prompts, né? Eu vou chamar de prompt underline final, que vai ser igual o especialidade mais a instrução. Só que se eu printo o meu prompt template, meu prompt final, ele vai ter essas duas áreas. Então eu teria que colocar ponto .format e aqui eu teria que passar a área como IA e o tema como LangChain. Executo meu código e agora ele foi lá e respondeu a mesma coisa. Só que aí eu vou lá e quero executar novamente. Eu quero fazer a mesma coisa, só que agora não vai ser mais para LangChain, vai ser sobre backpropagation. Beleza, isso daqui vai funcionar também. Só que tá vendo que esse bloco de código está tendo que ser repetido a todos os momentos? O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar marcado que a área sempre será IA. Então eu poderia criar uma nova variável chamada prompt underline IA e agora eu uso o prompt final ponto partial e eu falo que a área é igual a inteligência artificial. Executo esse meu bloco de código e se eu printo meu prompt IA, olha só o que ele já nos traz. Ele já identificou que nós temos uma única variável, que é o tema, e ele já encontrou aqui que nós temos variáveis parciais, que no caso é a área, e ela já está mocada como inteligência artificial. Ela já está fixa. Quando eu precisar formatar esse meu prompt com o ponto .format, eu teria que passar apenas o tema, que seria LangChain, por exemplo. Executo esse meu bloco de código e tá lá, ele me devolveu aqui todo o prompt já gerado para que a gente possa utilizar ele dentro de um modelo de linguagem. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Eu posso simplesmente pegar isso daqui e colocar dentro de um chat. Poderia fazer chat.invoke, que a gente já viu, invoke, e passar aqui esse meu prompt IA. Vou executar meu código, aguardar alguns segundos para que o meu modelo de linguagem gere tudo isso daqui. Vamos aguardar um pouquinho. Aparentemente, pelo tamanho da resposta, está sendo meio grande, mas rapidinho ele passa e tá lá, ó. Aqui ele já me devolveu. Claro, aqui estão os tópicos mais importantes relacionados ao LangChain na área de inteligência artificial. Introdução ao LangChain, definição e propósito, ou seja, a nossa IA nos trouxe a resposta. Mas o que eu quero que vocês separem aqui agora é que essa resposta ainda está estranha. Ele vê aqui AI Message, que é uma classe, Content é igual, e aqui no final ele trouxe a nossa resposta. Ele não trouxe direto uma string, ele não trouxe direto o meu texto, ou se eu quisesse uma lista de tópicos, ele ainda não trouxe essa lista de tópicos, não está no formato de lista do Python. Por isso que entram os dois últimos tópicos que são pilares do LangChain, que são as chains e os output parsers. Primeiramente, o que são os output parsers? São formas da gente conseguir definir e mocar sempre qual que será a saída do nosso modelo de linguagem. Então, vamos supor que eu quero que ele sempre me responda em string ou em listas, ou a gente poderia utilizar algo do Pydantic também, que já se tornaria algo bem mais complexo que a gente não vai ver ainda. Mas para esse propósito, para essa aula, que ela é uma aula introdutória sobre cada um desses pilares, vamos falar sobre o str Output Parsers e o list Output Parsers também, que é o seguinte, eu poderia especificar que eu quero tudo isso daqui, no final a resposta seja uma string, não mais essa classe. O que eu poderia utilizar? Eu poderia utilizar um output parsers, então a gente importa ele from LangChain core.output parsers, import str output parsers e já vou importar o nosso segundo, que será o comma separated list de output parser. Ok, só que aqui, galera, a gente vai começar a entrar no conceito de chains, que é como se fosse a gente encadear vários conceitos e várias funcionalidades do LangChain dentro de uma única instrução. Porque tá vendo que aqui
Tá, para executar esse bloco de código tá muita coisa. Eu vou lá, defino o meu chat, defino os meus prompts, aí depois eu faço um chat.invoke, passo aqui o meu prompt.format, tem que formatar o meu prompt, então eu tenho que chamar o invoke do chat, tem que chamar o format do prompt, depois eu vou ter que chamar o str output parser ou qualquer outro tipo de output parsers. Para que a gente não fique tendo que chamar tudo, um monte de coisa de uma vez, eu posso meio que falar para o LangChain resolver isso para nós. Então eu crio o que o LangChain chama de chain, que é basicamente a junção de todas essas coisas que a gente está utilizando até então. E eu posso juntar isso através do símbolo pipe do Python. Então eu poderia fazer prompt underline IA. Ou seja, essa chain vai ser composta por várias etapas que o LangChain vai executar, ou seja, uma cadeia de etapas que será executada em sequência. A primeira coisa que precisa ser executada, nesse exemplo, é o prompt, ou seja, eu preciso formatar o meu prompt. Depois, nessa sequência, o que eu quero que seja feito? Esse prompt seja enviado para o nosso modelo de IA. Então, eu vou passar o nosso chat, que é esse chat que a gente já especificou anteriormente. E, por fim, eu quero formatar a saída do nosso modelo de linguagem. Eu quero que seja um str, então str output parser. E abre e fecha parênteses. E olha só que legal e poderoso isso daqui. Eu criei uma chain, então se a gente printa o conceito de chain, ele tem aqui tudo estruturado. Ó, prompt template, que é esse prompt. Depois ele tem o chat da OpenAI. E depois ele tem o str output parsers. Então eu posso agora utilizar um ponto invoke único. E eu posso chamar. O que é esse ponto invoke que eu vou precisar passar como parâmetro? Eu vou ter que passar aquilo que o meu prompt espera. O meu prompt espera o quê? Ele espera o tema, certo? Porque a área a gente já especificou no partial. Então, tema, LangChain. E a gente passa dentro de listas do Python. Executo o meu código e isso daqui ele já vai me devolver tudo com uma única chamada. Ele vai me devolver a resposta já em string. Então, isso daqui facilita demais, ó. Tá aqui a nossa resposta, exatamente como eu esperava. E eu fiz uma única chamada. Eu não precisei formatar o template, mandar para o chat, depois chamar o str output parsers. Isso daqui ainda parece pouca coisa, já que fazer isso com 3 camadas é simples, mas imagina se a gente estivesse orquestrando agentes de inteligência artificial, onde um agente ia chamar o outro, a gente poderia ir encadeando isso daqui e tornar a nossa vida muito mais simples. Então, o LangChain traz essas possibilidades para nós. Ah, Caio, um outro exemplo seria especificar que eu quero a saída em formato de listas. Então, eu vou até melhorar o meu prompt aqui e falar o seguinte: responda sempre em tópicos e somente os tópicos. Não dê nenhuma introdução ou finalização sobre o tema. E coloque separados por vírgula. Então, dê uma melhoradinha nesse prompt apenas. Vou executar nosso código e agora, como eu especifiquei que agora nós vamos ter aqui como output parser o list e não mais o str, agora quando eu executar tudo isso daqui novamente, vamos aguardar alguns segundos, ele me dará uma lista já em formato do Python. Ó. Temos aqui uma lista. Ó. Integração de modelos de linguagem com fonte de dados externas, construção de pipelines de processamento de linguagem natural, uso de agentes para execução de tarefas específicas, ou seja, isso aqui é uma lista do Python. Eu poderia até dar aqui um type nisso, que vocês conseguiriam ver, ó. Isso daqui é uma list do Python, onde eu poderia iterar sobre ela, acessar posições e assim por diante, ó. É uma list do Python. Então, com esse conteúdo que a gente viu, com a chat models, prompts templates, output parsers e chains, a gente consegue já começar a trabalhar com agentes de IA. Obviamente, o LangChain ele é muito mais poderoso. Ele vai permitir você trabalhar com cache, com memory, com muito mais coisa. E todas essas coisas que a gente viu nessa aula é apenas uma introdução sobre cada um desses conceitos. A gente poderia separar uma aula específica para cada um desses conceitos e ficar 1, 2, 3 horas só falando sobre chat model ou somente sobre prompt templates, já que são assuntos bem completos que daria para a gente fazer muito mais coisa. Mas a ideia dessa aula foi apenas trazer uma introdução para vocês
para que vocês comecem a entender o que é o LangChain, comecem a utilizar ele para criar os seus primeiros agentes de inteligência artificial. Obviamente, galera, eu sei que esse canal aqui, em toda a história, a gente sempre falou por muito mais relacionado ao desenvolvimento web, e a gente deu uma prioridade muito grande ao Django, e obviamente a gente não vai deixar de falar sobre Django, falar sobre desenvolvimento web dentro desse canal, mas nós vamos começar também a trazer conteúdo sobre inteligência artificial. Então, se você tem interesse nesse tema, comenta aqui, deixa nos comentários, eu tenho interesse, só para eu saber que a galera que também curtia sobre desenvolvimento web com Python e Django, tem interesse em agentes de inteligência artificial, com LangChain e outras tecnologias que eu vou trazer para vocês também. Mas obviamente o conteúdo de IA que eu vou trazer nesse canal não irá afetar de qualquer forma todo o conteúdo sobre desenvolvimento web que a gente traz por aqui. Certo, galera? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!